Olá, turma de LP2. Bem, essa é a nossa última aula, onde eu vou finalizar por hora o assunto polimorfismo. Por que por hora? Porque na LP3 a gente volta a falar sobre polimorfismo, beleza? Então ele é um assunto que começa na LP2 e continua na LP3, perfeito? Tanto na LP2 quanto na LP3 eu vou falar sobre polimorfismo usando TypeScript, tá? Que vai ser a linguagem que a gente vai utilizar, a pseudolinguagem ou metalinguagem que a gente vai utilizar lá na LP3 também, tá? Então, hoje, para continuar e finalizar esse assunto de polimorfismo por hora, eu vou mostrar para vocês o que é uma interface, né? Agora na LP2 eu vou falar sobre interfaces, na LP3 a gente vai utilizar interfaces e eu vou falar sobre classes abstratas também, perfeito? Imagine o seguinte problema, eu quero implementar aqui na SRC uma classe para comparar elementos, dois elementos. Então eu vou criar aqui uma classe chamada comparador.typescript. Vou criar aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho, export default class comparador. Perfeito. E aí é o seguinte, eu quero criar aqui três métodos. Um para comparar se um elemento é maior que o outro para comparar se um elemento é menor que o outro, e um outro para comparar se dois elementos são iguais. Então seria mais ou menos assim. É maior, eu vou ter aqui o A, e aí eu tenho um problema que é o seguinte, eu não sei qual que é o tipo de dados. E então o que eu faria aqui? Eu colocaria um N, né, que é o tipo genérico, digamos assim, do TypeScript. A, B, N, e beleza. Já volto aqui para implementar. Vou criar aqui também, ou para tentar, né, o é menor, e aqui também o é igual. Só que é o seguinte, né, agora eu deveria começar a implementar, só que aí eu caio no seguinte problema. Se esse valor for um número, beleza, então eu retorno aqui, né, return A maior que B, legal. Aqui, return A menor que B, e aqui, return A igual a B. Legal. Se esses valores forem strings, isso aqui vai funcionar também. Agora, e se esses valores aqui forem, por exemplo, instâncias da classe pessoa? E aí, como é que seria a comparação? Por exemplo, eu posso definir que comparar aqui, para comparar duas pessoas, eu falo que ela é maior que a outra se o nome vem depois, né, se o nome da primeira vem depois que o nome da segunda, é menor se o nome da primeira vem antes que o nome da segunda, e que mais? E é igual se tanto o nome quanto o telefone forem iguais. Então, se o nome e o telefone das duas forem iguais, eu falo que é a mesma pessoa, tá? Então, qual que é o problema? Essa implementação não vai funcionar para a pessoa, não tem nada a ver, né? Ela não é adequada. Qual que é resumindo aqui, a implementação ela deve variar de acordo com o tipo de dados, perfeito? Então, dependendo do tipo de dados aqui, isso aqui vai variar, certo? Então, nesses casos aqui, o polimorfismo ele pode nos ajudar. Qual que é a ideia? A gente vai utilizar aqui uma interface. Qual que é a função da interface? Uma interface ela não tem implementação, porém, ela define como as coisas devem ser feitas, como as coisas devem ser, ou melhor dizendo, como as coisas devem ser organizadas. Então, qual que é a ideia? Eu vou definir aqui uma interface chamada comparador, e aí eu vou dizer, essa interface ela vai definir que todo comparador tem que ter um método para comparar se um elemento é maior que o outro, se outro método para comparar se um elemento é menor que o outro, e outro método para comparar se um elemento é igual ao outro. Ou seja, eu estou definindo o que é um comparador aqui na minha lógica de negócios, aqui no meu software, perfeito? Então, no meu software, um comparador tem que ter esses três métodos. Então, não interessa o que ele vai comparar. Cada comparador vai definir o que ele vai comparar, porém, todos os comparadores têm que ter obrigatoriamente, esses três métodos aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse cara ele não é uma classe, ele é uma interface, uma interface, certo? Assim que eu definir esse cara como interface, ficou tudo vermelho aqui, ó. Parece que eu arrebentei, né? Se eu passar o mouse aqui, ele vai falar, ó, eu esperava um ponto e vírgula. Opa, mas como assim? Vou ter a assinatura do método um ponto e vírgula? Sim, tá? Qual que é a ideia?
ele não tem implementação, só assinatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a implementação desse cara e eu vou falar que obrigatoriamente esse método tem que devolver um valor booleano, ou seja, um verdadeiro ou falso. Então se é maior, retorna true, se é falso, se é menor, retorna falso caso contrário. Então aqui eu vou colocar 2 pontos e boolean. Então o que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo que esse método vai devolver um booleano, tá? Bem, e qual vai ser o tipo de dados? Eu não posso definir aqui esse n, tá? Por quê? Porque eu quero que cada classe defina qual é o seu tipo de dados. Então o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar aqui em cima um template, né, que a gente fala. O que é o template? É como se fosse um coringa para um tipo de dados. Então qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui, depois de comparador, eu vou colocar um template ou um diamond, né? Tem em alguns livros, alguns tutoriais, o pessoal chama de diamond, né? Por que diamond? De diamante, né? Por causa dessa estrutura aqui. Lembra um diamante, usa a sua criatividade, né? Então aqui geralmente, a gente associa uma letra maiúscula aqui. E é uma convenção bem grande, não só do TypeScript, mas também do Java, do C Sharp, de outras linguagens, utilizar o T maiúsculo, né? Na maioria dos casos. Isso é uma regra? Não. Você pode colocar ali uma outra letra ou até mesmo um nome, né, de variável. Mas é extremamente recomendado que você utilize uma letra maiúscula. T aqui no caso seria o meu template, ou meu tipo, né? Lembra de tipo de dados. Então tem um T maiúsculo. Qual é a ideia? Eu vou falar aqui, eu estou definindo qual é o tipo de dados. Então, na verdade, a classe que for implementar essa interface vai ter que trocar esse T pelo tipo de dados que ela vai comparar. Então aqui eu vou falar o seguinte, ó, esse é o tipo de dados? Beleza, então o primeiro elemento é do tipo T e o segundo elemento é do tipo T também. Vou fazer a mesma coisa para os outros métodos aqui. Então aqui, boolean, T, T, aqui também, T, T, sai, boolean. Perfeito? Deixa eu tirar aqui, esse cara sobrou. Ótimo. Então aqui eu defini uma interface que ela basicamente está definindo que qualquer comparador, todo comparador tem que implementar obrigatoriamente esses 3 métodos aqui, tá? A gente costuma chamar não, mas a gente chama, né, na orientação a objetos, esses métodos que não têm implementação de métodos abstratos, né? Então por que métodos abstratos? Eles têm uma assinatura, eles meio que têm a assinatura do que tem que ser feito, mas não tem a implementação, não tem o código, né, a regra de negócio, tá? Então aqui eu defini o que é o comparador. De novo, a gente vai ver já que aqui eu estou definindo qual que é o tipo de dados dos elementos que ele vai trabalhar aqui, né? O tipo de dados principal. Então aqui, ó, pode ver que todos os elementos vão ser do mesmo tipo. Bem, e como é que eu implemento uma interface? Vamos fazer o seguinte, eu vou implementar 2 comparadores. Um comparador de strings e um comparador de pessoas. Vou começar pelo comparador de strings, que é o mais simples. Então vou criar aqui na src de novo, agora um arquivo chamado comparador strings.typescript, então .ts. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou importar aqui antes a minha interface comparador. Deixa eu só ganhar um tempo aqui. Beleza? Esse plugin no import é meio maluco, mas aí, beleza. Importei, tá vermelho porque eu não estou usando ainda, né? Eu declarei, mas não usei. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui export default, agora class, que eu vou implementar. Então, nas classes que eu tenho que ter as implementações, eu vou chamar esse cara de comparador, strings. E aí eu tenho que falar que ele implementa aquela interface. Então eu vou utilizar uma palavra reservada do TypeScript chamada implements, que é implementa, né? Implementa comparador, tá? Só que é o seguinte, quando eu vou implementar esse comparador, eu já tenho que fazer aquela substituição. Então aqui, ó, qual que é o tipo? Isso aqui é um coringa, né? Então, com que eu vou substituir isso aqui? Então, eu vou colocar o meu diamond, né? E string. String no TypeScript já conhece, quem vem do Java, né? String no TypeScript já conhece minúsculo. Perfeito. E tal. Então, coloquei aqui, né? Comparador. O tios não. Eu tô vendo aqui que tá dando um erro, né? Mas é o caminho. Aí, agora sim, o port está correto. Então, tá implementando. Importei aqui a interface comparador. E aqui eu vou
Estou criando a classe que implementa ele. E aí ficou vermelho aqui, ó. Tá? Passando o mouse, ele está falando o seguinte, ó, a classe comparador strings implementa incorretamente a interface comparador string. O tipo comparador string não tem as propriedades a seguir. Aí ele fala os métodos, os 3 métodos lá. O que ele está falando para mim? Ó, se você vai implementar a interface, ele é meio ansioso, né? Se você vai implementar a interface, tem que ter os 3 métodos. Bem, estou usando o VS Code, eu posso agora manualmente colocar lá os métodos, mas o VS Code vai me agilizar um pouco aqui. Eu venho aqui em correção rápida e vai aparecer essa opção, implementar a interface comparador string, eu vou dar um Enter e olha só, ele já me trouxe aqui, né, um esquema, um esqueleto dos métodos aí. Ele não joga implementação, então ele lança uma exceção, né, o método não implementado ainda. Tal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou implementar, vou criar aqui as implementações. Antes de eu implementar, eu percebo que ele já fez todas as substituições. E quando eu falei que esse cara vai usar o tipo string, ó, todo mundo aqui recebeu o tipo string, perfeito? Então ele trocou lá, fez a substituição daquele tipo genérico, né, daquele template UT, perfeito? Vamos implementar. Bem, agora é o seguinte, string é aquele mesmo esquema, então return A maior que B, então A é maior que B, então estou falando, retorna A maior que B. É menor, então é o contrário, return A menor que B, e aqui para verificar se é igual, return A igual a B. Legal? Antes de eu testar esse cara aqui, vamos implementar também um comparador de pessoas, tá? Então, novamente, vocês viram, né, que ele fez a substituição dos tipos. Eu vou agora implementar o comparador de pessoas. Então, vou vir aqui na src, novo, comparador pessoa.ts. Bem, mesmo esquema, vou importar aqui a comparador, a interface. Eita, plugin. Aí. E ainda está importando errado. Daqui. Beleza. E agora eu vou criar aqui a export default class comparador pessoa implements comparador. E aí, novamente, eu tenho que fazer a substituição aqui. No caso aqui, eu vou passar aquela classe pessoa. Quem assistiu a live, né? Eu criei, né, essa classe pessoa aqui, que tem um nome, um telefone, um construtorzinho para inicializar e um método de boas-vindas. Então esse cara vai utilizar pessoa como tipo de dados. Importei lá em cima. Não esqueçam de importar, tá? O meu plugin fez a importação automática, mas caso você não tenha esse plugin, importe lá. Bem, eu vou subir esse projeto e o outro projeto lá que eu estava fazendo com os exemplos de orientação a objetos no repositório, tá? Então aqui mesmo esquema, ele está falando, ó, aquela ansiedade, né? Você está implementando a interface, mas cadê os métodos? De novo, vou vir aqui, vou dar um Enter aqui novamente, e ele me trouxe, ó, novamente. Agora, A e B são do tipo pessoa, tá vendo? Mesmo esquema. Bem, aqui no caso, é maior, eu vou só verificar o nome, né? Então, return A.nome maior que B.nome. Então, basicamente, quando eu faço a comparação, seria como se eu estivesse falando, ó, o A, na ordem alfabética, vem depois do B. Né? É isso que eu quero verificar. Se o nome da pessoa A, na ordem alfabética, vem depois do nome da pessoa B. Então, aqui, mesmo esquema, return A.nome menor que B.nome. E aqui eu vou comparar os dois campos, return A.nome igual a B.nome, and A.telefone igual a B.telefone. Perfeito? Então aqui ele está comparando a igualdade, né? Verificando os dois campos, os dois atributos, o nome e o telefone. Beleza, vamos testar agora esses caras. Então eu vou lá no index yes, e vou importar, primeiro eu vou importar todo mundo aqui, né? Então eu preciso de comparador. Eu não sei porque esse cara não quer me ajudar. Comparador strings, string, né, na verdade. Comparador pessoa, beleza. E também vou precisar de pessoa.
Legal, então importei tudo que eu precisava importar, e não sei por que ele está me trazendo import errado. É que eu estava fazendo alguns testes ali e tinha criado essa pasta utils antes, mas ela nem existe mais. Enfim, comparador string, tá? Aí, comparador string, tá certo. Perfeito. Vamos lá então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar duas pessoas. Então, eu vou criar aqui const pessoa A recebe new pessoa. Eu vou criar o Sidney aqui. Sidney com um telefone fictício. Copiar isso aqui. Eu vou criar a pessoa B e usar a minha cobaia do momento, que é a professora Valdinelli. 8888. 8888. Beleza. Bem, criei as duas pessoas, agora eu vou instanciar o meu comparador, né? O comparador de pessoa. Então, const comparador pessoa recebe new comparador pessoa. Beleza. E vamos comparar, né? Então, vou criar aqui um console.log. Vou pegar aqui o comparador pessoa é igual pessoa A. Vou fazer na memória que eu coloquei lá na implementação, né? É maior pessoa A, pessoa B. E aí eu vou testar os outros dois também. Então, é menor e o é igual. Beleza. Então, aqui eu vou realizar as três comparações, né? O é maior, é menor e é igual. Deixa eu rodar esse cara aqui. Limpei. npm run dev. Eu tinha configurado o script de dev, né? Lá na live. Aí. Então ele falou que na comparação do é maior, deu falso. Afinal, Sidney, né, S vem antes do V, então não é maior, é menor. É menor, deu true, pelo caso contrário, como eu acabei de explicar, o S vem antes do V, e falso porque os dois realmente não são iguais, tá? Bem, agora eu vou criar duas strings. Eu fiz meio invertido, né, mas não tem problema. Vou criar aqui duas strings. A string A vai receber cavalo, e aí a string B vai receber boi. E aí eu vou criar agora, deixa eu levantar aqui um pouquinho, o comparador strings new comparador string. E aí a mesma ideia, né? Eu vou pegar, não, chega de tanta preguiça assim, console.log comparador string ponto é maior strb, perfeito. E agora vamos testar também os dois, mesmo esquema. Então o é menor e o é igual. Legal? Deixa eu dar só um pulinho aqui de linha, só para a gente poder ver separadamente. Aí só um console log, só para ele pular uma linha ali entre as duas impressões. Perfeito? Então aqui, ó, criei duas strings, cavalo, boi. Cavalo começa com a letra C, boi começa com a letra B, então cavalo vem depois de B, certo? Cavalo é maior que boi, digamos assim, na comparação alfabética. Vamos lá. Então aqui, npm run dev novamente. Espera um pouquinho. Então esse segundo bloco aqui. Bem, é maior, como eu acabei de falar, né? Cavalo é maior que boi. E falso para os outros dois. Perfeito? Bem, então é isso. Só recapitulando, né? Fazendo a revisão. Então, novamente, uma interface, ela não tem implementações. A ideia da interface é definir como as coisas têm que ser implementadas. Na verdade, eu diria até mais, como que as coisas têm que ser organizadas. Interface é um artifício para organização de código. O polimorfismo é um artifício para organização de código, na verdade. Entenda o polimorfismo, interface, como algo que não vai atingir diretamente o seu usuário. Na verdade, é uma forma de você, programador, desenvolvedor, organizar seus códigos, deixar eles mais organizados, mais expressivos, tá? Então, a interface vai definir como que as coisas têm que ser organizadas. Lá na LP3, o bicho vai pegar. Por quê? Porque a gente vai aplicar interfaces, classes abstratas, para começar a implementar as coisas de forma profissional. Eu sempre digo uma coisa no TSI. LP1 e LP2
a função delas basicamente é fazer vocês aprenderem a programar básico, perfeito? É o básico. A partir da LP3 que a coisa começa a ficar bem mais profissional, perfeito? Bem, então eu termino aqui o conteúdo da disciplina, né? Assim como esse conteúdo de polimorfismo, e como eu falei na LP3, esse assunto vai ser um primeiro assunto, né? Ou um dos primeiros que a gente vai abordar, continuar falando, beleza? Então, um grande abraço e até mais.